Quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. E eu quero falar nessa noite sobre prioridade. Prioridade. Primeiro eu gostaria de deixar aqui o nosso abraço a todos os pastores aqui da comunidade Caminho Vivo, pastores e pastoras. Hoje, o segundo domingo do mês de junho, é comemorado o Dia do Pastor. A palavra de Deus diz que grande obra, que coisa maravilhosa, aqueles que escolheram, aqueles que foram separados pelo Senhor para essa grande obra que é o pastoreio, que é o cuidado de pessoas. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela vida de vocês, pastores e pastoras dessa casa, e a todos os pastores, talvez você faz presente aqui. Eu tenho certeza que, assim como eu vi um vídeo esses dias, um homem falando, Deus ama os pastores, querido. Deus ama aqueles que dedicam da sua vida para cuidar de pessoas. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito prazeroso no Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, eu quero usar um texto da palavra de Deus, a primeira carta de Paulo aqui a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 5 e verso de número 8. Eu quero introduzir esse texto e nós pensarmos e refletirmos sobre algumas questões importantes sobre aquilo que Paulo está escrevendo a Timóteo aqui. 1 Timóteo 5,8 diz assim: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. O contexto aqui, querido, que Paulo estava falando a Timóteo, escrevendo a Timóteo, se você depois for analisar o texto, você vai perceber que o contexto aqui, Paulo estava dando algumas instruções sobre os cuidados com as viúvas na igreja. Mas é muito importante nós nos atentarmos para aquilo que Paulo está dizendo aqui nesse verso de número 8, que se aplica também para as vidas das viúvas, mas principalmente para as nossas vidas. É um texto, se nós analisarmos ele friamente, nós vamos perceber que há algo muito importante aqui que Deus está comunicando conosco nesses dias. É um texto que fala sobre a prioridade. É um texto que nos faz pensar e refletir sobre algumas coisas sobre a nossa vida. O que realmente tem sido prioridade para nós, meus irmãos? Você já parou para pensar sobre isso? O que realmente é prioridade para mim? Ou quem é prioridade para a minha vida nesses dias? Essas são algumas perguntas que nos fazem refletir sobre aquilo que Paulo estava escrevendo aqui. E é muito forte aquilo que Paulo fala. Porque quando nós entendemos sobre prioridade, se nós buscarmos lá no dicionário, o que é o significado da palavra prioridade é a condição do que é primeiro em tempo, ordem e dignidade. Tudo aquilo que vem primeiro na nossa vida é prioridade. Tudo aquilo que nós investimos mais força, tudo aquilo que nós investimos mais dos dons e dos talentos que Deus tem nos dado, aquilo é prioridade para nós. Tudo aquilo que nós investimos financeiramente é prioridade para nós. Tudo aquilo que nós investimos tempo, querido, que é algo muito precioso e muito valioso da parte de Deus para nós, isso é prioridade. Mas olhando para aquilo que Paulo está escrevendo aqui, algumas perguntas nos vêm ao nosso coração. Será que realmente as prioridades que eu tenho escolhido, será com que as pessoas que eu tenho priorizado, será com que as coisas que eu tenho priorizado têm a ver com as coisas eternas ou tem a ver com as coisas naturais dessa terra? Essas são algumas reflexões que nós precisamos fazer a respeito desse texto, querido. O texto diz que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente
dos da sua própria família negaram a fé e são piores do que os descrentes. A parte B, querido, é muito forte desse texto. Diz que aqueles que não cuidam das suas próprias casas são piores do que os descrentes. Algumas versões aqui diz que são piores do que os infiéis. Pastor, você quer dizer que para mim negar a fé eu não preciso dizer que eu não amo Jesus? Pastor, você quer dizer que para mim negar a fé eu não preciso dizer que eu não me importo com as coisas de Deus? Será que para mim negar a minha fé eu não preciso dizer que Jesus não é o meu Senhor? Queridos, para nós negarmos a nossa fé, muitas vezes nós não precisamos dizer nada. A nossa própria vida vai expressar o quanto nós amamos o Senhor, o quanto nós priorizamos as coisas do Senhor. A maneira com que nós nos tratamos, a maneira com que eu cuido da minha casa, a maneira com que nós homens cuidamos das nossas esposas, a maneira com que nós tratamos uns aos outros, principalmente dentro dos nossos lares, vão dizer o quanto nós amamos ao Senhor. A nossa vida vai expressar, a nossa vida vai falar muito mais alto do que as nossas palavras. Por isso que falar sobre prioridade, querido, é algo extremamente importante, mas extremamente desafiador para nós. Não adianta, querido, eu vir aqui falar sobre prioridade da família, se vocês como igreja não olhar para nós, se não olhar para a vida dos seus pastores e da família dos seus pastores e não ver isso. Há uma responsabilidade, queridos, muito grande sobre as nossas vidas. Você entende isso? Não adianta, querido, nós pregarmos Jesus para as pessoas se as pessoas não conseguem enxergar esse Jesus nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia. As pessoas precisam perceber que aquilo que nós falamos condiz com aquilo que nós vivemos. Por isso que a questão da prioridade é algo muito sério e muito relevante nos nossos dias, querido. Segundo as palavras aqui do apóstolo Paulo, querido, nós negamos a fé quando nós não cuidamos de quem Deus nos confiou. Quando nós não cuidamos daqueles que nós vamos prestar contas quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Pastor Rideu diz algo interessante. Ele sempre, nós conversando sobre isso, ele já falou disso várias vezes. Ele fala que a primeira coisa que Jesus vai perguntar para nós, que ele acha, quando nós encontrarmos com ele, é: o que você fez com a sua esposa? Como você tratou a sua esposa? E para as esposas também. Como você tratou o seu esposo todo esse tempo? Como você cuidou da sua casa, da sua família nesse tempo? Querido, nós vamos prestar contas daqueles que Deus nos confiou. Nós pais vamos prestar contas dos nossos filhos. Pastor, mas se os meus filhos crescerem e depois de 18, 19 anos tomarem um rumo totalmente diferente da vida deles, querido. Vai chegar um tempo que os nossos filhos vão tomar as decisões deles. Sim ou não? Sim. Vai chegar um tempo, querido, que talvez as nossas palavras não vão soar mais tão forte ou tão alto dentro do coração dos nossos filhos. Essa é uma verdade. Mas enquanto eles estão sobre os nossos cuidados, enquanto eles estão olhando para nós, sendo ministrados por nós, é dever nosso, querido, ensinar os nossos filhos. É dever nosso conduzir os nossos filhos. E muito mais que isso, é dever nosso, como pai, como mãe, ser exemplo para os nossos filhos.
Porque quando nós estivermos com o Senhor, querido, não vai ter como dar desculpa. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, eu trabalhei demais. Ah, Senhor, o Senhor sabe, meu filho foi rebelde. Ou não, querido, não vai ter como dar desculpa. Quando nós estivermos diante do Senhor, queridos, aquele que conhece tudo e todas as coisas, não tem o que dizer. Ele sabe todas as coisas. Primeiro eu cuido onde eu existo. Depois eu cuido onde eu represento. A primeira igreja, querido, o primeiro ministério nosso é a nossa casa. Amém? O primeiro ministério é a nossa casa. O primeiro ministério onde Deus quer usar as nossas vidas, onde Deus quer transformar as nossas vidas é dentro da nossa própria casa. É no dia a dia, é no cuidado, é no amor, é no tempo desempenhado para eles. Não importa, querida, a condição social, não importa a casa, não importa nada disso. O primeiro ministério, querido, que Deus instituiu na terra foi uma família. É só nós olharmos lá para Gênesis, lá para o início de tudo, querido. Deus criou o homem e viu que o homem estava só. E Deus criou a mulher. E ali, se você olhar desde o início lá, Deus instituiu uma família através da vida de Adão e Eva. Desde o início, querido, Deus sempre foi família. Amém? Nos patriarcas da fé, você pode correr a vida de todos eles. Todos eles estabeleceram família, cuidaram de famílias e foram família durante toda a Bíblia. Até o Senhor Jesus, querido. Jesus precisava ter um pai e uma mãe? Não precisava, querido. A palavra de Deus fala que ele estava com Deus desde antes da fundação do mundo. Ele não precisava, querido, ter sido gerado dentro do ventre de Maria. Ele não precisava ter um pai chamado José. Ele não precisava ter sido ensinado pelos seus pais. Ele não precisava de nada disso. Mas assim ele o fez para dar um exemplo para nós. Não só de como é importante, querido, mas de como vale a pena investir na vida dos nossos filhos, vale a pena investir na vida do seu cônjuge, vale a pena investir na vida da sua família. Amém? Vale a pena investir. Dentre todos os investimentos dessa terra, querido, se tem um que vale a pena de verdade, é investir na nossa família. Posso ouvir um amém bem forte? Efésios capítulo de número 6 e verso de número 4. É um texto muito interessante. As palavras do apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui alguns princípios importantes para os filhos e para os pais. Um texto bem conhecido da palavra de Deus, Efésios capítulo de número 6 e verso de número 2, a palavra de Deus diz assim: honre o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem os seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Qual que é a prioridade aqui, querido, estabelecida por Deus para os filhos? Pode falar, filhos. Honrar pai e mãe. Não, mas quer dizer, Jesus está falando que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe só até 18 anos? Não, não existe uma condição de idade aqui. Não, mas a palavra de Deus também não diz que eu preciso honrar meu pai e minha mãe só quando eles se tornam cristãos. Não, não existe uma condição para honrar pai e mãe. Se você tem pai, se você tem mãe, é um mandamento de Deus e o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ir bem em tudo que você empreender? Honre seu pai, honre sua mãe.
Pastor, mas eu já sou casado. Continue honrando seu pai, continue honrando a sua mãe. Você quer ter vida longa sobre a terra? Quem quer ter vida longa aqui, queridos? Amém? Tem gente que não ergueu a mão, então eu não sei se quer ter vida longa assim na terra. Mas há uma condição aqui nesse mandamento, querido. Honre o seu pai e sua mãe, para que você vai bem e que você tenha os seus dias prolongados aqui na terra. Queridos, quando eu li esse versículo nessa tarde, eu fiquei meditando sobre algumas questões importantes. Você já parou para pensar, querido, quantos jovens que tiveram a sua vida abreviados nessa terra? Quantos jovens morrem toda semana? Infelizmente, queridos, são muitos. Muitos se envolvem em acidentes, muitos se envolvem em brigas, em assaltos, enfim, várias coisas que acontecem todos os dias. E uma coisa que me fez pensar, querido, e refletir sobre isso, quantos desses jovens, querido, estavam desonrando os seus pais? Há um mandamento de Deus aqui, querido. Há uma promessa de Deus para que nós, filhos, honrem os nossos pais. Amém, filhos? E o que é honrar, pastor? Talvez fale sobre honra, mas o que é honrar? Um dos principais aspectos da honra, querido, é a distinção, é a prioridade. Honra está muito mais ligado à obediência. Por isso que Paulo escreveu aqui aos Efésios, dizendo para nós, filhos, honrem os vossos pais. Em outras palavras, Paulo está dizendo, filhos, obedeçam os vossos pais, porque isso é bom para vocês. Eu sei que você já sabe, querido, de tudo isso. E que eu estou chovendo no molhado aqui. Mas eu preciso dizer isso para você nessa noite. A prioridade maior, querido, de um filho nessa terra é obedecer o seu pai e a sua mãe. Amém? Independente, querido, se seu pai é bom, independente se a sua mãe é boa, a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Agora, lá em Gênesis, no capítulo de número 2, e verso número 24, nós tiramos um pouco o foco dos filhos. E agora eu quero falar a respeito de família como casal. Gênesis 2, 24, a palavra de Deus aqui diz assim, por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Ou, algumas versões diz, e os dois se tornam uma só carne. Enquanto os filhos são solteiros, querido, qual que é a prioridade? Honrar pai e mãe. E depois que os filhos casam, eles deixam de honrar o pai e a mãe, sim ou não? Não. A Bíblia não fala que depois que você casa, você deixa de honrar o seu pai ou a sua mãe. Só que existe algo precioso de Deus aqui, que algumas pessoas ainda não entenderam, e isso traz estragos para a família. Depois que eu me caso, eu não deixo de honrar o meu pai e a minha mãe, porque eu me casei. Eu continuo honrando o meu pai e a minha mãe da mesma forma, só que agora a prioridade, ela muda. Por quê? Porque a palavra de Deus não diz que eu me torno uma só carne com o meu pai, com a minha mãe ou com o meu irmão. A palavra de Deus diz que eu me torno uma só carne com o meu cônjuge. Eu continuo honrando, só que agora a prioridade é aquele ou aquela a quem você se tornou uma só carne. Parece simples, não parece? Mas na prática não é tão simples assim. Muitos casamentos hoje, queridos, estão em dificuldades porque não entenderam a ordem desse princípio. Alguns
vão para o extremo de deixar de honrar os seus pais e as suas mães. Não, porque agora eu estou casado, porque agora eu instituí uma família, porque agora eu pago as minhas contas e agora eu deixo meu pai e minha mãe de lado. Não, querido. Não foi isso que a palavra de Deus, não é isso que Deus instituiu, não é esse o desejo de Deus para nós. E outros agora vão para o outro extremo. Não entenderam que quando se casam, se tornam uma só carne. E que agora a prioridade não é mais o meu pai, a minha mãe, o meu irmão. Agora a prioridade, aquilo que vem primeiro, é a vida do meu cônjuge. É a vida daquele ou daquela a quem Deus escolheu para estar junto comigo, se possível para o resto da vida. Parece simples, mas não é. Agora a prioridade, querido, é a sua esposa, o seu marido. Não existe ninguém na face da terra mais importante do que o seu cônjuge. Você sabia disso? Pastor, mas nem meus filhos? Nem os nossos filhos, querido. Nossos filhos são uma bênção. Amém? A palavra de Deus diz que eles são herança do Senhor para nós. Mas eles não são mais importantes do que o seu cônjuge. Posso ouvir um amém? Amém. Eles são importantes sim para nós. Mas o mais importante, querido, aquilo que deve ser prioridade é a sua esposa, é o seu esposo. Depois, os filhos, sim. E não há demérito nenhum nisso, querido. Não é problema nenhum nisso. A partir do momento que nós vivemos essa prática, querido, as famílias se tornam famílias saudáveis. O grande problema hoje, queridos, é que existe uma total inversão de valores. Onde muitos casais não entenderam que são prioridade uns para os outros. Alguns casais ainda têm a prioridade na vida dos seus pais. Alguns casais ainda têm prioridade na vida da sua mãe. Alguns homens ainda imaginam que a figura da mãe é muito mais importante do que a figura da mulher, e não é. Querido, eu só estou falando sobre Bíblia aqui. Alguns casais, queridos, não estão vivendo uma vida abundante dentro dos seus casamentos porque colocam as prioridades nos seus filhos. E quando a prioridade deveria ser um ao outro. A partir do momento que os nossos filhos veem isso, vê nós como casais exercendo isso dentro das nossas casas, querido, eles vão reproduzir isso depois, ao longo do seu casamento, ao longo das suas histórias, ao longo das suas vidas. Os nossos filhos, queridos, não são mais importantes do que os nossos cônjuges. Por isso, querido, quando a minha esposa está falando, ou seu esposo está falando, deixa o celular de lado. Presta atenção naquilo que ela ou naquilo que ele está falando. Sabe, muitas vezes no dia a dia, na correria do dia a dia, nós nos pegamos, muitas vezes conversando uns com os outros, com o celular na mão, respondendo alguma coisa para outra pessoa. Quando nós deveríamos parar tudo aquilo que nós estamos fazendo, querido, e dar atenção para aquele ou para aquela que é a prioridade das nossas vidas. Nós deveríamos parar e olhar e priorizar, querido, aquilo que Deus prioriza. Aquilo que a palavra de Deus prioriza para nós. Eu quero falar e conversar com vocês, queridos, sobre 3 Ds. Repita comigo, 3 Ds. Que nós precisamos estar atentos nos nossos relacionamentos, principalmente como família. O primeiro D que eu quero chamar a tua atenção nessa noite é o D do descuido. Diga comigo, descuido. Quantos de nós, queridos,
Não nos cuidamos muito mais enquanto nós namorávamos do que hoje. Seja com o seu corpo, querido, seja com a sua aparência. Quantos de nós talvez não nos interessávamos mais por nos cuidar antes, lá no nosso namoro, e agora, depois do casamento, muitos largaram mão, querido. Os homens engordam um pouco mais, e já não se importa mais tanto com isso. As mulheres, quando namoravam, gostavam de estar bonitas, gostavam de se maquiar, de se produzir. E algumas, depois que casam, já não dão tanta importância mais para isso. Nós precisamos estar atentos, queridos, com o descuido. Cuidar, querido, do nosso corpo. Cuidar daquela máquina que vai nos levar, que vai nos conduzir aqui por essa terra. Precisamos cuidar, querido, mais e prestar mais atenção a respeito disso nas nossas próprias vidas. Amém? Descuido, querido, com aparência, descuido. Descuido financeiro, querido. Essa é uma coisa terrível dentro dos casamentos, ou uma questão delicada dentro dos casamentos é a questão financeira. Quantos casais, queridos, não passam por dificuldades? Todos os casais, todos nós já passamos por dificuldades financeiras. O problema é como nós vamos administrar isso dentro do nosso casamento. O problema é como você vai administrar isso dentro da sua casa, dentro da sua família. Muitos casais hoje, queridos, estão sofrendo porque se descuidaram financeiramente. Porque não estão dando atenção para aquilo que é importante, querido. Não é o quanto nós temos, não é o quanto nós deixamos de ter, não é aquele que ganha X, não é aquele que ganha Y, eu não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que nós precisamos cuidar, querido, daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. E não é só um papel do homem, e muito menos só um papel da mulher. Em alguns casamentos, nós ouvimos pessoas dizer: não, pastor, eu não tenho jeito para cuidar de dinheiro, então eu jogo tudo na mão da minha mulher. E ela cuida, e ela faz. E existem algumas mulheres que são excelentes na administração. Não tem problema nenhum. Mas é importante que você saiba que você participe disso. E alguns outros extremos, não, existe o meu dinheiro e o dinheiro dela. Poxa, querido, você vai ter problema. Um dia ou outro você vai ter problema. Não, pastor, porque eu ganho mais e ela ganha menos, então eu não posso juntar tudo e ser o nosso dinheiro. Ah, então ser uma só carne não conta a parte financeira também? É tudo nosso, querido. Você casou, você está junto com essa pessoa aí, é tudo de vocês dois. A responsabilidade da administração, a responsabilidade do cuidado, é tudo compartilhado dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. Se der tudo certo, é mérito dos dois. Se não dá tudo certo, a responsabilidade é dos dois. Não, porque meu marido trabalha, pastor, e eu cuido de casa. Então essa parte de dinheiro é tudo com ele. Ele que paga, ele que faz. Não, querido. É tudo, a partir do momento que você se casa, é tudo nosso. Não tem mais o meu, não tem mais o seu, agora é tudo nosso. Amém? Descuido emocional, querido, isso também é terrível e tem afetado muitos lares, muitas famílias. Não só casamentos, mas tem afetado famílias. Tem afetado a vida de filhos, tem afetado a vida de muita gente. Descuido emocional, querido, nós precisamos parar e ouvir as pessoas. Mas ouvir de verdade, ouvir com qualidade. Sabe, maridos, deixa eu dar uma dica para você. Dica de ouro. Ouça mais a sua esposa.
Ah, pastor, quer dizer que você está falando para mim fazer tudo que ela quer? Não, querido, não é nada disso. Ouça a sua esposa, ouça aquilo que ela tem sentido. Esposas, mesma coisa. Ouçam os seus maridos. Ah, mas o meu marido não fala, cutuca ele até ele falar. Sabe por que muitas vezes os homens são mais fechados mesmo? As mulheres têm mais facilidade de conversar, de compartilhar. Você quer saber, querido, quando um casamento não está bem, é só perguntar para as mulheres, porque muitas vezes você pergunta para os homens, tudo certo, pastor. Não, não, está tudo certo. Nós tivemos algumas experiências no passado aqui, já onde se perguntava para o marido, e aí, meu irmão, como é que tá? Nossa, pastor, tá uma benção. Nossa, glória a Deus, cara, tá uma benção. Aí você ia conversar com a mulher, pastor, tá tudo errado, a gente não tá bem, meu casamento não tá bem. E você falava, ué, mas tem uma coisa errada. Não é, queridos. Os homens, eles tendem a esconder mais, a camuflar mais as suas emoções. Isso não é bom. Isso não é bom. Cutuca, mulher, até seu marido falar. O que você está sentindo? Como é que foi o dia hoje? As mulheres sabem fazer isso. Descuido emocional, querido, isso também afeta os relacionamentos, afeta as famílias. Os nossos filhos, mesma coisa. Muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes desenvolvendo síndrome de ansiedade, síndrome de pânico e todas essas coisas que nós temos visto nos dias de hoje, querido. Por quê? Porque muitas vezes nós temos descuidado emocionalmente da vida dos nossos filhos. E não tem idade para isso não, tá? Não, mas meu filho já tem 18 anos agora, ó, uma boa. Não tá nada, querido. Continua cuidando. Amém? Continua se importando com eles. Descuido, querido, espiritual, querido. Uma vida saudável espiritualmente falando é imprescindível nos nossos dias. E eu digo, uma vida saudável espiritual não é só a vida do esposo saudável e a vida da esposa não saudável. Ou vice-versa, não adianta só a esposa ter uma vida saudável e o esposo não ter uma vida saudável. Não adianta só o marido e a mulher ter uma vida espiritual saudável e os filhos não terem. Todos nós, queridos, juntos. Pastor, mas eu não tenho filho. Você tem esposo? Tem esposo? Então, vocês dois. Se sua família é um pouquinho maior, igual a nossa, todos nós. Uma vida espiritual, querido. O descuido espiritual traz destruição para as famílias. Segundo aspecto, o segundo D que eu quero conversar com você nessa noite é o D da distração. Repita comigo, distração. Vocês conhecem a história de Sansão na Bíblia? Eu não vou ler aqui. Eu sei que você conhece a história de Sansão e Dalila. Dalila não era um inimigo, querido. O inimigo de Sansão, o inimigo do povo de Deus eram os filisteus. Dalila foi só uma distração que destruiu a vida de um homem de Deus, que foi separado por Deus, que foi cuidado pelos seus pais, que foi preparado como um guerreiro de Deus, mas teve a sua vida destruída em um final trágico, querido. Porque se descuidou. Distrações, querido. Hoje, a todo momento, o inimigo tenta nos distrair, querido, através das redes sociais, através daquilo que nós vemos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós falamos. A todo momento, querido, o inimigo tenta nos distrair. Tome cuidado, querido. Tome cuidado com as distrações dessa vida. São muitas, 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 muitas. Algumas através das redes sociais, algumas através do tal do nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, pai. As distrações têm roubado, querido, muitas famílias. Tudo aquilo que dá prazer, querido, foi Deus quem criou. Você sabia disso? Tudo aquilo que dá prazer foi Deus quem criou.
E o inimigo das nossas almas está ou tenta distorcer isso a todo momento. Todas as coisas boas dessa vida, querido, foi Deus quem criou. E o inimigo só distorceu, só estragou, deturpou todas as coisas. Tudo que você pensar. Foi Deus quem criou. Aquilo que é melhor, querido, de Deus, que é todo o amor dos nossos filhos, querido. Que é sem dúvida uma das maiores e melhores realizações de um homem, de uma mulher. Foi Deus quem criou, foi Deus quem deu para nós. Terceiro, querido, antes disso, como nós temos ofertado, querido, do nosso tempo para aquilo que é prioridade para nós. Como que você tem ofertado, querido, do seu tempo para aquilo que é prioridade para você? O quanto de tempo você tem ofertado para esse homem, para essa mulher de Deus que está aí do seu lado? Mas é tempo de qualidade, querido, não é o que sobra lá no final do dia, não. Só de reclamação, de dor, de lamento, não. Eu estou falando de tempo de qualidade. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Quanto tempo de qualidade você tem tido com seus filhos? Poxa, pastor, mas eu tenho trabalhado tanto. Tome cuidado, querido. Para aquilo que é bom, não roubar aquilo que é prioridade das nossas vidas. Eu sei que não é fácil, querido. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós aqui, se não a maioria, chegam no final do dia exaustos, querido. Dias difíceis de trabalho, e muitas pessoas ainda têm a questão de casa para cuidar, para organizar, e tantas outras coisas, querido. Só que muitas vezes, querido, nós vamos deixando de lado aquilo que é mais importante, que é o cuidado um com o outro, que é o cuidado dos nossos filhos. E o tempo vai passando e eles vão crescendo nesse ambiente, querido. Onde o celular é mais importante para o pai do que a mãe, do que algo que o filho vai dizer. Onde sentar e assistir um jogo de futebol para os homens é mais importante do que passar um tempo de qualidade com o filho. E tantas outras coisas aí que a gente poderia citar aqui, queridos. Tome cuidado. Para aquilo que é bom, não roubar aquilo que é mais importante, que deveria ser prioridade para nós. Terceiro e último, querido, a desinformação. Repita comigo, desinformação. Ou a falta de conhecimento, querido. Investimos em muitas coisas e às vezes deixamos de investir tempo, finanças naquilo que é mais importante, querido, que é a nossa família. Sabe, nós fazemos investimentos em muitas outras coisas. Nós investimos no nosso trabalho, nós investimos em conhecimento para o nosso trabalho, nós investimos em curso, nós investimos em tantas outras coisas, e muitas vezes nós não investimos em como cuidar bem dos nossos filhos. Muitas vezes nós investimos em tantas coisas lá fora. Se tornamos profissionais de excelência, pessoas conhecidas e reconhecidas por aquilo que fazem. Mas às vezes nós não investimos em ler um livro juntos como casal, em como ser um pai melhor, em como ser um marido melhor. Precisamos investir nisso, querido. Hoje existem muitos materiais, muita coisa boa. Mas nós precisamos nos despertar para aquilo que Deus tem falado conosco nesses dias. O que realmente tem sido prioridade para nós, meus irmãos. O que realmente é importante para nós. Tudo que realmente é importante para nós, nós investimos, querido. Tudo que é importante, nós valorizamos. Você quer ver algo, querido, que é importante para as mulheres? Para na maioria das mulheres, é o cuidado com o cabelo, não é verdade? As mulheres gostam, querido, investem, cuidam dos seus cabelos. Sim ou não? Sim.
Que mulher que tem o cabelo aqui mais longo que gostaria de ser exemplo para nós nessa noite? Vem aí, uma só pelo menos. Ó, a Rita tá passando a mão no cabelo. Viu? Vem cá, vem cá. Serve de exemplo para nós aqui. Aqui. Nós aplicarmos isso aqui na nossa vida. Vamos fazer propaganda do cabelo da Rita, tá? Mas, Renata, nós temos algo preparado aqui para você nessa noite. Cadê o Vinícius? O Vinícius trouxe as máquinas de cortar cabelo lá. Você teria coragem de rapar o seu cabelo assim, hoje, baixinho assim, igual do seu pastor? Não, 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 não. Tá bom. E se nós tivéssemos só duas opções, Renato? Ou raparia o cabelo, ou nós cortaríamos os 10 dedos da sua mão. Você cortaria o seu cabelo? Sim. Deu uma pensada. Será? Ah, por causa das unhas, é verdade. Obrigado, Renato. Pode sentar lá. Dá um aplauso de Jesus aí, querido, na vida da Renata. Certamente, querida, a Renata escolheu cortar o cabelo. Porque daqui talvez 3, 4, 5, 6 meses, como é que vai estar o cabelo dela? Se não tiver do mesmo tamanho, vai estar crescendo, vai estar próximo disso, né? Não sei quanto tempo demora o cabelo das mulheres para crescer. Demora, né? Enfim, daqui um ano, sabe o cabelo da Renata estaria daquele tamanho? Ainda não? Mais? 2 anos? 3? Tá bom, vamos colocar aí 5 anos. Se a Renata rapasse o cabelo dela hoje, daqui 5 anos, ela estaria com o cabelo daquele tamanho. Ou maior. Mas se a Renata cortasse os seus 10 dedos da mão, como estaria daqui 5 anos? Do mesmo jeito, não é verdade? É assim, queridos. Muita gente tem vivido hoje protegendo com todas as forças aquilo que não é prioridade e deixando de lado aquilo que é irrecuperável. Esse é só um exemplo, querido, para nós entendermos. Muita gente hoje tem defendido, querido, tem agarrado com todas as forças aquilo achando que é importante e deixando de lado aquilo que é irrecuperável, aquilo que deveria ser prioridade para nós, que é a nossa família, que é o nosso cônjuge, que são os nossos filhos, que são os da nossa casa, assim como Paulo escreveu a Timóteo. Aquele texto que nós lemos aqui. E algumas perguntas eu gostaria de encerrar, querido, esse tempo de palavra aqui. O que realmente, querido, é importante para você? Quem vai estar com você, querido, se tudo der errado nessa vida? Quem realmente vai estar com você se um diagnóstico médico chegar, querido, e bater na sua porta? São esses, ou são esse ou essa, que deveria ser a nossa prioridade hoje. Não deixa para amanhã, não, querido. Não deixa para amanhã, não. Amanhã pode ser tarde. Você precisa mudar algo, começa mudando hoje. Se precisa investir mais tempo, começa investindo hoje. Se precisa abrir mão de algumas coisas, comece a abrir mão hoje. Não deixa para amanhã, não. Em nome de Jesus. Você pode se colocar em pé nessa noite?